Capítulo 6. O jogo mental da serpente. 3 dias depois do ataque fracassado, a livraria de Jason estava mais cheia do que nunca. A mesa central estava ocupada por líderes de gangues rivais lendo lado a lado. O ar estava carregado de uma estranha paz, uma paz imposta pelo respeito. Quando o relógio marcou 20, a porta se abriu lentamente. Entrou um homem magro, alto, com um terno preto impecável e um sorriso que parecia cortado à faca. Era o próprio Shin, a serpente do Van. Jason não levantou da cadeira. Vai querer um livro, ou só veio me ameaçar de perto? Shin riu baixo e andou pelo local, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Não vim ameaçar, vim abrir seus olhos. Você acha que está ajudando essas pessoas? Está só treinando inimigos para se matarem melhor. Jason cruzou os braços. Conhecimento não é culpado pelo uso que fazem dele. Se quiser culpar alguém, culpe quem decide agir errado. O veneno psicológico Shin se aproximou, inclinando-se sobre a mesa. Você é forte, inteligente, mas está sozinho. O que acha que vai acontecer quando esses respeitosos resolverem que não precisam mais de você? Sabe como gangues funcionam? Elas não têm amigos, só interesses. Jason apenas o encarou. Shin continuou. No final, vão usar seus livros para destruir tudo que você construiu. E adivinha? Quando isso acontecer, vão dizer que foi culpa sua. O início do duelo. Jason se levantou devagar, a sombra dele engolindo o espaço entre os dois. Você fala como alguém que nunca acreditou que as pessoas possam mudar. Eu falo como alguém que já mudou muita gente. Shin sorriu de lado. Então vamos ver quem está certo. Sem aviso, ele girou o corpo e lançou um chute baixo, mirando a perna de Jason. O impacto soou seco, mas Jason firmou o pé e respondeu com um soco rápido que passou a milímetros do rosto de Shin, acertando a parede atrás. Atenção! Os clientes se afastaram, formando um círculo. Não era mais uma conversa, era um jogo mental com golpes reais. Shin atacava rápido, misturando ataques físicos com provocações calculadas. Vai mesmo se segurar? Ou tem medo de perder esse templo da paz? Jason contra-atacava com precisão, mas cada golpe parecia mais pesado que o anterior. No fundo, ele sabia. Essa luta não terminaria ali. Shin recuou de repente, ajeitou o terno e falou. Gostei de você, Jason Frisk. Vai ser divertido acabar com o que você ama. Ele saiu calmamente, deixando um silêncio sufocante para trás. Fim do capítulo. Capítulo 7. Quando o livreiro vai à guerra. A guerra começou numa madrugada chuvosa. Duas gangues rivais se enfrentavam a poucas quadras da livraria, e a briga crescia como fogo em palha seca. Gritos, tiros, correria. Jason, que estava trancado no escritório revisando novos manuscritos, ouviu o som distante e sentiu algo que não sentia há muito tempo: ódio puro. Ele fechou o livro, abriu um armário trancado e revelou um arsenal que ninguém imaginava que ele tinha. Pistolas customizadas, espingardas de combate, granadas improvisadas, lâminas afiadas e uma máscara preta sem expressão. Chega de conversa, murmurou, enquanto carregava as armas. O primeiro impacto. Quando Jason chegou na rua, o cenário era um caos. 2 grupos se matando, e o cheiro de pólvora e sangue no ar. Ele não gritou, não deu aviso. O primeiro disparo acertou o líder de um dos lados direto na cabeça. O silêncio durou meio segundo antes de virar pânico. Jason avançava como um tanque humano. Um golpe de coronhada na têmpora. Um tiro certeiro no joelho, seguido de um chute que deslocou a mandíbula. Uma granada de fumaça jogada no meio, confundindo todo mundo, menos ele, que se movia com precisão cirúrgica. O massacre não havia misericórdia. Quem levantava a arma contra ele caía antes mesmo de puxar o gatilho. Quem tentava fugir, era derrubado com um disparo rápido nas pernas, e depois finalizado sem hesitar. A chuva lavava o sangue no asfalto, mas não rápido o suficiente para esconder o rastro de corpos. Jason não falava, só respirava fundo a cada baixa, como se cada morte fosse uma vírgula no mesmo texto. A lição final. O fim da noite. Horas depois, o som dos tiros cessou. Não havia mais guerra, só silêncio e o tilintar das gotas caindo no metal das armas.
Jason estava de pé no meio da rua, cercado por corpos. O sangue escorria pela máscara. Ele olhou para os poucos sobreviventes que se arrastavam para longe e disse, com voz grave: "Se voltarem, não vai sobrar nem o nome de vocês." E voltou para a livraria, trancou as portas e sentou na cadeira. Com as mãos ainda sujas de sangue, abriu um livro e começou a ler, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 8 Ódio e Café. Um massacre havia deixado Seul em silêncio por alguns dias. As gangues estavam recolhidas, e até o vento parecia carregar o cheiro de medo. Jason estava sentado na mesa da frente da livraria, tomando café e anotando ideias para um novo livro, quando a porta se abriu. Era ele, o mesmo cara do capítulo 6. O provocador. O idiota que tinha dado início a uma das maiores guerras de rua dos últimos tempos. Jason ergueu o olhar. "Você tem coragem de entrar aqui?" O rival fechou a porta, puxou uma cadeira e sentou sem pedir. "Não vim pedir desculpas." "Ótimo, porque eu não ia aceitar," respondeu Jason, bebendo outro gole de café. Por um minuto, o silêncio reinou. Então o rival jogou um maço de cigarros na mesa. "A gente se odeia, mas você é bom demais no que faz. E eu sou bom demais no que eu faço." Jason encarou ele, tentando ler nas entrelinhas. "Você tá sugerindo parceria?" "Eu tô sugerindo que juntos ninguém encosta na gente." Jason soltou um riso curto, quase um resmungo. "Tá bom. Mas se você me ferrar, eu sei." O outro interrompeu, acendendo um cigarro. A rotina estranha a partir daquele dia, a cena virou comum. Jason servia café forte pro rival. Ele, em troca, trazia latinhas de cachaça como presente. Jason dava livros recheados de técnicas, diagramas e filosofia de luta. O rival lia tudo e, de vez em quando, testava os movimentos com ele no beco atrás da livraria. Eles ainda discutiam, ainda se xingavam, ainda ameaçavam quebrar a cara um do outro, mas se alguém mexesse com um deles, o outro aparecia. Sempre. Era ódio, era amizade, era um pacto não dito. E no submundo, logo começaram a circular boatos. Se você ver o livreiro e o louco juntos, muda de rua. Ou muda de cidade. Capítulo 9 Quando o ódio veste a armadura, o céu estava cinza, carregado como se soubesse o que estava por vir. No beco mais longo da cidade, o som de passos ecoava. Do lado esquerdo, o rival. Armas brancas pendiam do corpo como se fossem extensões da própria carne. Facas presas na coxa, um facão nas costas, duas espadas curtas na cintura e um par de socos ingleses polidos até brilhar. O olhar dele era um convite para o inferno. Do lado direito, Jason. Ele vinha pesado, e não era só pela presença. Colete tântico reforçado, munição atravessando o peito em bandoleiras, o rifle de assalto preso nas costas, uma escopeta automática na mão, pistolas presas nas pernas, e, arrastada com as duas mãos, uma minigun que parecia cuspir ameaça só pelo peso. Cada passo fazia as correntes de munição chacoalharem como serpentes de metal famintas. Os inimigos na rua riam. Por um segundo, a primeira rajada da minigun fez o riso morrer antes mesmo do primeiro grito. O ar se encheu de pólvora, estilhaços e cheiro de sangue. O rival avançava no meio do caos, cortando, rasgando, perfurando com uma precisão absurda. Cada movimento era calculado para matar rápido, como um cirurgião da violência. Jason, atrás dele, despejava fogo como se fosse a personificação da guerra. Entre explosões, disparos e lâminas cintilando, eles se moviam como se treinassem juntos há anos. Ódio, parceria e instinto, tudo misturado num só fluxo mortal. No final da rua, ninguém ficou de pé. Só o som da minigun girando lentamente, esfriando, enquanto o rival limpava a lâmina ensanguentada na manga. "Acho que a gente se saiu bem", disse ele. "Não. A gente acabou de começar." Jason respondeu, recarregando. "Entendi. Você quer o capítulo 10 com seu personagem usando pura frieza e estratégia, virando praticamente um fantasma no campo de batalha, usando o sniper no stealth enquanto o caos rola, até que todos percebam tarde demais que o assassino estava ali o tempo todo. Vai ficar assim." Capítulo 10 O sussurro entre os destroços. O chão ainda fumegava da última batalha.
carros carbonizados, paredes esburacadas e o silêncio desconfortável que vem logo antes de mais sangue. Jason estava imóvel, meio soterrado entre blocos de concreto e vigas retorcidas. A poeira grudava no suor do rosto, e a respiração dele era medida, quase invisível. Aos olhos de qualquer um, era só mais um pedaço de entulho perdido no meio da destruição. Mas no ombro dele descansava uma sniper personalizada. Cano longo, supressor artesanal, pintura camuflada e mira calibrada para transformar cada disparo em um sussurro fatal. Lá embaixo, a gangue rival avançava confiante. Falavam alto, riam, arrastavam corpos. Eles não sabiam, não percebiam. O primeiro tiro veio como um soluço do vento. Um dos homens caiu com o crânio aberto, ninguém entendeu de onde. O segundo tiro atravessou dois de uma vez, no exato momento em que um deles acendia um cigarro. O terceiro fez um explosivo na cintura de outro inimigo detonar, espalhando pânico instantâneo. Jason não se movia. Cada disparo era pensado. Ele usava o próprio cenário como cobertura, atirando através de rachaduras, buracos de bala antigos, frestas no metal retorcido. Um a um, eles caíam. O som da sniper era tão baixo que os sobreviventes começaram a atirar para todos os lados, achando que estavam cercados por dezenas de atiradores. Mas era só ele. Sempre foi só ele. Quando o último inimigo tombou, Jason desmontou calmamente a arma, guardou as peças na mochila e se levantou. Saiu andando entre os corpos, como se fosse apenas mais um sobrevivente procurando abrigo. E só então, no rádio inimigo, alguém gritou: "Merda, o atirador estava aqui o tempo todo." Jason sorriu de canto. E ninguém nunca vai saber o quanto perto eu estive. Capítulo 10. O sussurro entre os destroços. O chão ainda fumegava da última batalha. Carros carbonizados, paredes esburacadas e o silêncio desconfortável que vem logo antes de mais sangue. Jason estava imóvel, meio soterrado entre blocos de concreto e vigas retorcidas. A poeira grudava no suor do rosto, e a respiração dele era medida, quase invisível. Aos olhos de qualquer um, era só mais um pedaço de entulho perdido no meio da destruição. Mas no ombro dele descansava uma sniper personalizada. Cano longo, supressor artesanal, pintura camuflada e mira calibrada para transformar cada disparo em um sussurro fatal. Lá embaixo, a gangue rival avançava confiante. Falavam alto, riam, arrastavam corpos. Eles não sabiam, não percebiam. O primeiro tiro veio como um soluço do vento. Um dos homens caiu com o crânio aberto, ninguém entendeu de onde. O segundo tiro atravessou dois de uma vez, no exato momento em que um deles acendia um cigarro. O terceiro fez um explosivo na cintura de outro inimigo detonar, espalhando pânico instantâneo. Jason não se movia. Cada disparo era pensado. Ele usava o próprio cenário como cobertura, atirando através de rachaduras, buracos de bala antigos, frestas no metal retorcido. Um a um, eles caíam. O som da sniper era tão baixo que os sobreviventes começaram a atirar para todos os lados, achando que estavam cercados por dezenas de atiradores. Mas era só ele. Sempre foi só ele. Quando o último inimigo tombou, Jason desmontou calmamente a arma, guardou as peças na mochila e se levantou. Saiu andando entre os corpos, como se fosse apenas mais um sobrevivente procurando abrigo. E só então, no rádio inimigo, alguém gritou: "Merda, o atirador estava aqui o tempo todo." Jason sorriu de canto. E ninguém nunca vai saber o quanto perto eu estive. Capítulo 11. Café, cachaça e socos. A guerra havia terminado, mas o eco dela ainda vibrava nos becos. Jason caminhava pela rua estreita, uma xícara de café numa mão e uma sacola com livros na outra. Ele sabia que o rival estaria ali, como sempre, sentado no degrau de uma porta velha, afiando uma lâmina enquanto tomava um gole de cachaça. "Trouxe teu café", disse Jason, jogando a garrafa térmica no colo dele. O rival pegou, tomou um gole e encarou Jason com aquele olhar de quem sempre mede a distância até o próximo soco. "E trouxe isso também." Jason largou 2 livros em cima da perna dele. "Não estraga, é edição rara." O rival riu. "Cê sabe que, se fizer merda, eu quebro tua cara, né?" Jason deu de ombros, tomando seu próprio café. "Claro."
E se tu fizer, eu meto uma bala na tua caneca antes de tu beber. Eles riram, e o silêncio confortável voltou. Era um pacto estranho. Nenhum dos dois confiava cegamente no outro, mas havia respeito suficiente para dividir a mesma mesa, ou o mesmo degrau, enquanto o mundo lá fora queimava. Naquele momento, alguém passou rápido e esbarrou no rival, derrubando um pouco da cachaça no chão. O sujeito nem olhou para trás. Jason suspirou. Vai lá. O rival se levantou devagar, alongando o pescoço, e com um único soco, fez o sujeito voar 3 metros. Agora sim, disse ele, voltando a se sentar e servindo mais cachaça. Paz restaurada. Eles brindaram com café e álcool, porque naquela amizade, o código era simples. Se tu erra, leva porrada. Se acerta, tá convidado pro próximo gole.